Muito bem. Não cometas adultério, não adulterarás. Hoje nós vamos falar também, não só sobre o ato, mas também sobre o desejo. Nós vamos falar aqui muito também sobre a sexualidade. Nós vamos falar aqui um pouco também sobre esse mundo corrompido que nós estamos vivendo, esse mundo imoral que nós estamos vivendo. E nós vivemos uma crise moral muito forte, como nós temos visto no decorrer da série. Eu trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa, e olha só, 11,96% das mulheres já traíram seus maridos, 24,68% dos homens já traíram suas mulheres. 56,07% fizeram sexo antes do casamento. E outra pesquisa a nível nacional também vai dizer que a cada 10 divórcios, 7 são por traição. Fortes números, né? Agora, e se eu te dissesse que esses números foram feitos só com crentes? Então, o nome da pesquisa até é o crente e o sexo. Aí espanta um pouquinho mais, né? Esses números, eles são muito tristes e eles revelam a crise moral em que nós vivemos. Então, é uma vida e é uma moralidade que nós esperamos dos cristãos, nós esperamos daqueles que professam a Jesus Cristo, mas nós não temos visto, não é isso que nós encontramos. Esse número aqui, de 7 divórcios por traição a cada 10, e o motivo é traição, ele é maior do que um número normal aí no mundo, aí não importa se a pessoa é crente ou não. Ele é maior. Eu não lembro de quando é essa pesquisa aqui, mas se bobear ela os números já aumentaram, infelizmente. Como eu falei semana passada, Jesus ele transforma, ele aprofunda, ele aumenta o conceito que nós temos a respeito dos mandamentos. Então hoje também nós vamos direto para o que Jesus fala a respeito do adultério. Até porque Êxodo é bem curto e grosso, né? Não adulterarás. E lá em Êxodo, lá no tempo de Moisés, eles estavam preocupados com o ato. Eles estavam preocupados com o adultério. Entendeu? O cara ter pulado a cerca, a mulher ter pulado a cerca e tal. Jesus, ele já aprofunda o negócio. Não é só o ato. Entendeu? Nós adulteramos também com o nosso olhar, com a nossa mente e com o nosso desejo. Ele fala isso lá no Sermão do Monte. Você pode estar indo em direção a Mateus 5, versículo 27. Mateus 5, do 27 ao 30. Ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita leva a pecar, corte-a e a jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Os fariseus, eles restringiam o descumprimento desse mandamento somente ao ato sexual fora do casamento. Para eles era só isso. Jesus pega e ele aprofunda a interpretação desse texto.
ele aprofunda e diz, não é só isso não, gente. É mais. Então ele vai dizer que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. É importante a gente lembrar e enfatizar que o ensino de Jesus, o que Jesus está falando aqui, ele não é contra o sexo, ele não está proibindo o sexo. O sexo é algo muito bom, ele foi criado por Deus, ele é um presente para nós. Só que Jesus está proibindo aqui um olhar pecaminoso sobre uma mulher e vice-versa. Ele não está dizendo aqui que você não pode nem olhar para uma mulher, desculpa. Ele está dizendo aqui que você não deve olhar para uma mulher com um desejo pecaminoso. Entendeu? Você não pode desejar uma mulher de uma maneira imoral e vice-versa. Então, Jesus aqui está proibindo qualquer relação sexual ilícita. Então, sempre nós vamos ver, sempre eu gosto de sempre ressaltar, o nosso problema é o coração, é a forma como nós utilizamos as coisas. Então, às vezes você pode ter ouvido já em algum lugar aí, eu já ouvi, né, que sexo é só para procriação, né, por isso que nasce um monte de gente, talvez. Você pode ter ouvido outras coisas a respeito do sexo, até sendo comparado a um pecado, uma prática de pecado. Eu já vi aí também que pastor dizendo que se o casal quiser fazer uma prática sexual, tem que pedir permissão para ele, entendeu? Não precisa me ligar nem me mandar mensagem, já quero deixar bem claro aqui, eu estou falando para os casais, os outros nem chegam a me perguntar. Mas Jesus aqui está falando contra qualquer prática sexual imoral. E nós vamos ampliar isso aqui para pornografia, masturbação, olhar pecaminoso, homossexualismo e outras coisas, bestialidades. Então nós podemos cometer um assassinato com as nossas mentes, e nós também podemos cometer adultério com as nossas mentes. Então os fariseus, eles proibiam, diziam que era errado você pular na piscina, mas molhar os pés você podia. Entendeu? Então é interessante que quando... Era disso também que Jesus estava falando, quando as pessoas pegaram as pedrinhas para apedrejar lá a mulher adúltera. Era disso que Jesus estava falando. Todo mundo lá estava pronto lá para executar aquela mulher pelo descumprimento da lei. Estava lá todo mundo pronto, Jesus fala. E garanto que cada um ali, né, naquela pegando a pedrinha, garanto que alguém estava pensando assim, nossa, ela pulou na piscina, ainda bem que eu só molho os pés. E eu vamos aproveitar para apedrejar essa mulher, para mostrar que ela é pecadora. Entendeu? Eu estou limpo. Aí Jesus vai e fala, quem já cometeu o pecado, que atire a primeira pedra. Eu gosto de imaginar os sons das pedrinhas, todas caindo. Todas caindo. A pergunta que fica é, alguém nunca adulterou em sua mente? Atire a primeira pedra. Quem nunca adulterou em sua mente? Como eu disse, nós vivemos num mundo totalmente imoral e corrompido. Nós vivemos numa sociedade e num tempo onde tudo é extremamente sexualizado. Tudo hoje tem sexo. É outdoor, é novela, é revista, é propaganda. Não importa o horário, você vai ver. A gente tem filmes que estão ficando famosos por atrair o público feminino para pornografia. Fez um grande sucesso, um livro, depois virou filme, chamado 50 Tons de Cinza. Pornografia pura, com o objetivo justamente disso. Eu te desafio hoje em dia a assistir um filme que não tem uma cena
sexual, ou leve a você pensar que está acontecendo alguma coisa ali. Te desafio a achar hoje um filme que não tenha nudez, que não tenha uma vestimenta bem curta. Pasme, você encontra isso até em filme com a indicação para menores, para crianças. Eu costumo dizer que os filmes para crianças são mais para adulto hoje em dia do que para criança. Não é à toa que todos nós assistimos e gostamos dos filmes infantis. Alguns já dizem que esse aumento da imoralidade, da sexualidade, tudo é uma epidemia. Uma epidemia. Hoje, para onde você olha, você vê algo sexual. E eu quero aqui te apresentar uma outra pesquisa voltada aqui para a pornografia, que é o grande mal dos nossos tempos, que tem destruído famílias. A gente, quando fala em pornografia, a gente costuma apontar só para adolescentes, crianças, e esquece que ela não tem perguntado idade, ela não tem perguntado quem você é, ela tem entrado e tem destruído. 1 a cada 4 buscas na internet são de pornografia. É muita pornografia. 1 a cada 4 pessoas que buscam pornografia na internet é mulher. Por que eu fiz questão de ressaltar esse ponto aqui? Porque antes era algo só voltado para o público masculino. A cada segundo, 30 mil pessoas estão vendo pornografia. A idade média de primeira exposição à pornografia é 11 anos. Eu acho que essa pesquisa está um pouco atrasada, porque eu te diria que uma criança de 11 anos hoje em dia, claro que aqui é uma média, mas já tem entrado na vida sexual, já tem uma vida sexual ativa, tá? Então isso aqui eu acho que está um pouco atrasado. O uso na pornografia aumenta o índice de infidelidade em mais de 300%. Eu quero que você pense aqui que você não deve se preocupar não com o ato em cima, você não deve nem desejar, você não deve nem se permitir entrar em armadilhas para chegar a cometer de fato o adultério. Você não pode ficar pisando, molhando os pezinhos, brincando com a sexualidade. Na pandemia, o consumo por pornografia aumentou 600%. O meio hoje, onde mais se ganha dinheiro. As indústrias de filmes pornográficos estão enriquecendo. A pornografia, eu não vou entrar muito nesse tema, talvez mais para frente a gente faça até uma série só sobre sexualidade, mas eu já lidei com muita gente interessante que a gente vai falar sobre aqui. Esse é um tema que não é falado dentro da igreja. A sexualidade, a igreja tem medo de tocar nesse tema. E ela é tratada muitas vezes como hipocrisia. Todo mundo aponta o erro, o defeito dos outros e esconde o seu pecado. Mas eu lembro uma vez aconselhando um rapaz, ele destacou o seguinte, que a pornografia estuprou a mente dele. A pornografia, ela acaba com a mente, acaba com a vida da pessoa. Bagunça a vida da pessoa. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos desse 7º mandamento. Nós precisamos nos preocupar com esse 7º mandamento. Nós precisamos nos preocupar com a nossa mente. Nós precisamos nos preocupar com o que nós temos visto, com o que nós estamos nos alimentando. Nós precisamos nos preocupar para que isso não chegue, não seja algo
que vá direto, né, para o fato, para o ato sexual. Em outra pesquisa, eu não cheguei a anotar os dados aqui, naquele número de adultérios, a cada 7, grande parte das pessoas, ou quase todas elas, tinha acesso à pornografia, tinham outras práticas até na internet. Ou seja, ninguém acorda um dia do nada, nossa, acordei hoje, eu vou adulterar. Ninguém acorda e fala isso. Nossa, hoje que sol bonito, né? Que coisa, vou cometer adultério. Ninguém fala isso do nada. Ninguém deseja isso do nada. Isso é algo que vai sendo construindo. É algo que você vai alimentando a sua mente, o seu coração. Quando vê, você já é um adúltero de carteirinha já. Você já está preso, você já está ali vivendo intensamente essa vida. Nada começa do nada. Não sei se eu falei certo. Isso, infelizmente, é uma hipocrisia que eu falei dentro das igrejas. Nós não tocamos nesse assunto, porque que quando nós vamos tratar esse assunto, sempre os pecados, né? Infelizmente, nós temos um grande erro de tratarmos alguns pecados com pesos maiores do que os outros. Então, esse é um pecado que muitas vezes tem um ar de julgamento. As pessoas apontam os dedos, acusam, né, acabam julgando e ao mesmo tempo escondendo seus próprios pecados. Esse é um dos pecados preferidos por aqueles que gostam de acusar os pecados no outro ou apontar. Então as pessoas muitas vezes estão vivendo esse problema, algum problema da parte sexual, mas ela tem medo de ser apedrejada ou de ser levada para o poste. Entendeu? Então eu não conheço uma história, mas eu conheço várias histórias, por exemplo, de jovens que cometeram uma prática sexual fora do casamento e nunca mais quiseram pisar na igreja. Pegaram eles, levam para frente da igreja, expõem eles aqui sobre todo mundo, em vez da igreja ajudar a abraçar, recuperar isso, apontam o dedo. Olha lá os fornicadorzinhos lá. Olha lá os pecadorzinhos. Então eu não conheço uma história a respeito disso. Então há muita vergonha. Aqui deveria ser o lugar onde esses problemas são tratados e são curados. Aqui é o lugar dos doentes. Se você se acha perfeito, se você se acha imune a qualquer tipo de pecado, você está no lugar errado. Jesus diz que veio para aqueles que estão doentes e necessitados. Ele não veio para os perfeitos. Se você se acha perfeito, te digo mais, se você não está lutando contra nada na sua vida, não tem nenhum pecado te atormentando, você acha que não tem nenhum pecado na tua vida, eu quero te dizer o seguinte, o teu inimigo pode ser o orgulho. Ou mais, esse orgulho já pode ter te derrubado já há muito tempo. Há muito tempo. Eu sempre fico preocupado quando a pessoa não está lutando. A pessoa tem que lutar com alguma coisa. Porque a nossa vida é contra o pecado. Paulo lutava, todos os homens da Bíblia lutavam. E nós somos os bambambam. Ou às vezes nós achamos que somos inúmeros, nós somos o super crente. Mas nunca que eu vou fazer isso. Não faça isso, não fale isso. Não abaixe a guarda. Não diga nunca. Agora trabalhe para que nunca aconteça isso. Vigie para que nunca aconteça isso. Busque a Deus o suficiente para que não dê nenhuma brecha para qualquer tipo de pecado. Esteja atento, esteja vigilante. Eu trabalho muito com jovem e adolescente. Agora eu me desliguei da juventude do Estado, mas durante muito tempo.
Não tem um acampamento, não tem um congresso que eu vá, não tem nenhum lugar que eu vá pregar, que não seja aqui na igreja, que um adolescente, um jovem, um homem me chame para conversar. O assunto sempre é da parte sexual. Sempre é. Olha, para não dizer 100%, 99,9%. Sabe por que eles me procuram? Não porque eu sou bambambam. É que eu não sou da igreja dele. É que eu não estou na igreja dele. Ele tem vergonha de procurar alguém na igreja dele. Com medo que alguém largue, né, para os outros, né? Saia fofocando. Ah, eu sabia que fulano fez isso. Eu sabia que fulano é isso. Aí vem aquela fofoquinha do diabo. Entendeu? Fofoquinha do diabo. E a tua boca está sendo usada pelo capeta. Aí vai espalhando aquilo. E só vai aumentando a dor. Quando vê, tá todo mundo olhando, outro erro também, todo mundo olhando de enfesado assim. Né? Parece que o cara tem uma doença contagiosa. Gente, as pessoas precisam ser tratadas, as pessoas precisam ser curadas. Quando você está doente, você está mal, você quer alguém que faça você piorar ou você quer alguém que faça você melhorar? É óbvia a pergunta, né? É óbvia. Você está com gripe, você está de cama. Você não quer que um animal vá lá e te jogue um balde de água gelada. Não, você quer um chazinho, você quer um apoio, você quer uma força. Infelizmente, acontece isso. As pessoas têm medo de serem levadas para o poste, as pessoas têm medo de serem apedrejadas. Esse lugar aqui é um lugar para as pessoas serem curadas, as pessoas serem tratadas. E eu não trago ninguém para ser mutilado aqui na frente. Ninguém. A pessoa já está sofrendo. Quando nós pecamos, você sabe o que eu vou dizer. O peso do pecado, a acusação, a vergonha, já é monstruosa sobre a nossa vida. E quando você é crente, um crente verdadeiro em Jesus Cristo, quando você peca, quando você erra o alvo, você se sente o pior. Você falhou contra Deus. Você desagradou a Deus. Aí o Espírito Santo ali logo já vai te mostrando, né? Te acusando, te mostrando que você viu, que você errou. E a vergonha é maior ainda porque o Espírito Santo não avisa só depois. Ele avisa antes também. Ninguém vai cometer o pecado pensando que não é pecado. Ninguém fala assim, eu vou adulterar. Será que é pecado? Não. E o Espírito Santo vai dizendo assim, ó, isso que você está fazendo é pecado. Isso que você está pensando é pecado. O Espírito Santo fala para você, você já parou para pensar, meu amigo, que você está planejando o pecado? A gente faz isso também. Para vocês, todo mundo aí sabe o que eu estou dizendo. A gente não só peca, a gente deseja pelo pecado e a gente planeja o pecado. A gente planeja como a gente vai cometer o pecado. E tudo isso o Espírito Santo está ali falando. Jesus vai falar ali nos versículos 29 e 30, ele vai dizer, o cuidado do olhar. Todo aquele olhar com desejo já cometeu adultério em seu coração. Tudo começa com o olhar. E Jesus vai falar ali que quem, ali no verso número 29, se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. Às vezes eu gosto de botar medo nos adolescentes, né? Arrancar o olho, vai perder o olho. É lógico que Jesus não está falando aqui para você começar uma automutilação na sua vida. Senão, você já sabe o que vai acontecer, né? Em pouco tempo vai estar todo mundo mutilado aqui. Mas olha, se o bobear não vai sobrar nem nada para chegar aqui. Entendeu? Vai vir só o Espírito. Entendeu?
Jesus está falando aqui a respeito dos desejos. E Jesus está falando aqui, não para você arrancar o seu olho, mas se tem alguma coisa que está te fazendo, está te levando a pecar, trate disso, jogue isso fora. Por exemplo, a gente está falando de sexualidade, a gente está falando aqui de pornografia, está falando aqui de uma preparação para o adultério, você se alimentando, você bebendo de coisas que vai te levar a esse caminho. Se teu celular faz tropeçar, jogue-o fora. Se o teu Facebook te faz tropeçar, jogue ele fora. Se o teu WhatsApp te faz tropeçar, jogue ele fora. Então, para você não precisar arrancar o teu olho fora, elimine da sua vida aquilo que tem te feito pecar, tem te feito ter um desejo errado, um desejo pecaminoso. A conta que você deve fazer é o seguinte: o que é mais valioso para mim? O celular ou a minha vida? O que é mais valioso para mim? Um Instagram ou uma vida de obediência a Deus? Nem que você desligue um tempo, né? Pare, saia fora, sei lá qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, onde você tem errado, onde você tem desejado por esse pecado. Que nem eu falei, é um conselho que eu sempre dou, principalmente para os jovens solteiros. Não assiste muita coisa que tenha nudez, evita isso. Não fica ouvindo muita música sexualizada, nem escuta. E hoje, olha para vocês verem como a nossa cultura está totalmente imoral, né? Às vezes você sai na rua e uns funk que eu vou te dizer, né? Meu Deus do céu, não dá nem para citar aqui. De tão horríveis que são. Então, se tu tem literatura, cuida da literatura que você tem olhado, você tem que cuidar do teu olho, você tem que cuidar da tua mente. Nós nos alimentamos com os olhos. Nós vamos absorvendo as coisas, vamos colocando tudo isso na nossa mente. A gente acha que isso não vai fazer mal nenhum. A gente acha que isso não vai nos prejudicar em nada. É que nem aquela historinha do cara que está no deserto, viajando com um camelo e decide dormir um pouco, descansar um pouco. Ele arma uma tenda. Só que a tenda dele só cabe ele dentro. E o sol lá fora está a mil. E ele fica com pena do cavalo, do camelo. Só que ele fala, né, antes eu do que o camelo. De repente o camelo vai lá e bota o focinho para dentro da barraca. Aí ele olha assim, pobrezinho, só o focinho. Deixa aí o pobrezinho. Aí passa mais um tempo, quando vê o camelo, bota a cabeça para dentro da barraca. Aí ele fala assim, não tem mal nenhum. Tá muito quente lá fora. Passa mais um tempo, o camelo botou a corcunda. Ele já está meio espremido no canto lá. Não vai fazer mal nenhum. Quando vê, ele está pro lado de fora da barraca, o camelo está dentro. Bem tranquilo, bem faceiro. O grande problema dos pecados que entram na nossa vida, que nós não vemos ele como um inimigo, nós não vemos ele como um mal. Nós achamos que algumas coisas não vão nos cobrar um preço muito grande lá na frente. E a parte sexual é justamente isso. A gente não dá bola para os filmes que a gente olha, a gente não dá bola para as séries que a gente assiste. A gente não dá bola para a maneira com que a gente conversa com o sexo oposto na internet. A gente não dá bola para a maneira que a gente conversa com os amigos, com as amigas. A gente não dá bola para essas coisas. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. A gente acha que aquilo ali é inofensivo. E o pecado, ele tem uma estratégia na nossa vida. Ele já é um cavalo de Troia já instalado. Ele não precisa nem entrar na tua vida. Já está aqui, o desejo pelo pecado já está aqui no teu coração. Já está escondido. Quando vê, ele começa a florar. E ele se apresenta para nós, eu sempre falo isso, ele se apresenta para nós como
Um pecadinho de estimação inofensivo. Inofensivo, isso aqui não vai me fazer mal nenhum. Pobrezinho dele, deixa ele aqui. O que tem? O que tem? É só isso aqui, não está fazendo mal nenhum, é bobagem. Aí quando vê, a gente já está num estágio de pecado avançado e a gente não viu nem o processo que isso levou para chegar até ali. Nós não damos valor para a luta contra o pecado. Por isso que eu gosto muito daquele texto de Romanos, que nós não devemos nos conformar. Nós não devemos nos conformar com qualquer presença de pecado, qualquer resquício de pecado na nossa vida. Nós não vamos conseguir alcançar uma santidade, uma perfeição, mas foi-nos exigida uma luta, foi-nos exigida uma guerra. A gente precisa guerrear. Não quando o pecado já se instalou. Quando acontece o ato, é porque o pecado já tomou conta. A tua mente já está entregue, teu coração já está entregue, teu corpo já está entregue. Você já se alimentou o suficiente para estar vivendo aquilo ali, constantemente. Constantemente. Nós precisamos dar uma atenção e um cuidado com o antes. Nós precisamos evitar pecar. Infelizmente, às vezes a gente só se preocupa quando o pecado já foi instaurado. A gente deve se preocupar com o desejo, a gente deve se preocupar com o olhar. A gente deve aqui fazer um compromisso com os nossos olhos. Lá em Jó 31:1, vai dizer assim: fiz um acordo com os meus olhos de não cobiçar moça alguma. 1 Tessalonicenses 4:7 vai dizer: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. O chamado de Deus para nós foi para a santificação. Nós precisamos deixar para trás uma vida imoral, uma vida que não agrada a Deus. Isso vai ser cobrado um preço muito alto lá na frente. Muito alto. O pecado, ele se mostra da maneira mais agradável. O pecado é prazeroso. Todo pecado é prazeroso. Por isso que nós cometemos. Ele agrada a nossa carne. Eu sempre gosto do exemplo das propagandas. Elas sempre mostram algo muito bom. Apresentam... É muito comum hoje em dia essa vida de imoralidade sexual apresentada principalmente pelos artistas como uma coisa maravilhosa. Como se fosse muito bem, muito bom e agradável viver uma vida de imoralidade. Uma vida cheia de mulheres, uma vida onde tudo é permitido, tudo eu posso fazer. Mas o pecado, ele cobra um preço muito alto das nossas vidas. Ele nos escraviza, ele nos destrói. E Jesus Cristo não morreu na cruz, não te salvou para você viver uma vida de imoralidade. A cruz é um nascimento, é um novo nascimento, é Jesus te tirando da tumba, da sepultura e te chamando à santidade. Não esqueça disso. É um chamado à santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, você tem que buscar a santidade como se você fosse alcançar. Eu gosto do exemplo do cachorro ali na corrida. Sabe quando tem uma lebre e o cachorro tem que correr atrás daquela lebre? Eu nunca sei se aquela lebre é de verdade, se é só carcaça, se é só um bichinho. Mas eu acho interessante que o cachorro, ele corre tendo certeza que ele vai alcançar a lebre. Mas ele nunca alcança. Mas ele não para de correr. Nós só vamos voltar a sermos perfeitos e
santos no céu. Mas aqui o chamado é para lutar e buscar como se fosse possível. Como se fosse alcançável isso aqui nas nossas vidas. Nós precisamos lutar contra isso. Cuide. Não se coloque em situações, não se coloque em situações onde o pecado possa ser alcançado, ele possa ser praticado. Cuide não só da sua mente, mas cuide da sua postura. Não se coloque em situações onde você acha que você é o suficiente forte para não cometer o pecado. Não confie em você mesmo. Fala, né, que maldito homem que confia no homem. O primeiro homem que é maldito, que você não deve confiar, é você mesmo. Enganoso é o coração, principalmente o seu. Não, eu fiz isso porque eu senti aqui dentro. Eu fiz isso porque Deus quer o meu melhor. Então Deus quer que eu esteja bem. E eu cometendo esse ato, esse pecado, vai me fazer bem. Trouxa. Não confie na mente humana, não confie no coração. Por isso que Deus deu a Jesus, ele pega, ele escreve, ele desenha. Desenhou aqui. Deixou claro. Cuide do seu olhar. Cuide para não tropeçar. Hebreus 4, do 14 ao 16, para a gente encerrar, ele vai dizer aqui: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Talvez você possa estar se sentindo um lixo, você pode estar se sentindo que nem Paulo, o pior dos pecadores. Você pode estar aí na sua mente: nossa, o quanto eu tenho desagradado a Deus com a minha vida. O quanto eu tenho desagradado a Deus com a minha mente. Como eu tenho desagradado a Deus com os meus olhos. Esse texto está falando aqui que nós temos alguém que nós possamos olhar. Alguém que venceu todas as fraquezas, todas as tentações. Ele é o sumo sacerdote, ele nos leva para o céu. Que você possa confiar em Deus, que você possa clamar por misericórdia, clamar por graça a Jesus Cristo. Que nem eu te falei, ele nos deu graça, ele nos deu perdão. Já basta a lei para nos acusar e mostrar quanto nós somos pecadores. O pecado e a lei já mostram o quanto nós não prestamos. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar graça, para nos dar misericórdia, para nos curar, para nos tratar, para fazer de nós uma nova criatura. Ele ainda diz de nós: vocês estão em obras, porque eu ainda vou terminar a boa obra que eu comecei em você. Não ache assim que porque você não é perfeito, e você não é perfeito, que tem algo errado. Pense que você está em obra, você está em construção. Está ali, dia após dia, sendo construído pelo Santo Espírito de Deus. E que você também possa trabalhar nessa obra. Que você também possa fazer aquilo que está ao seu alcance. Você pode desligar uma internet, você pode desligar uma televisão, você pode cuidar dos lugares que você tem frequentado, as conversas que você tem participado. Tudo isso você pode evitar. Nós temos uma terrível mania de colocar toda a nossa culpa no capeta. Isso é o mal de muito crente.
Tudo que acontece é culpa do capeta. Tinha que eu caí, eu pequei, porque o capeta, nossa, tinha que ver o que estava aparecendo na televisão hoje. Por que você não desligou a televisão? Por que você não saiu daquele ambiente ali que estava te levando para o pecado? Os homens sabem muito bem o que eu estou dizendo, que às vezes a gente tem que cuidar do ambiente de conversa, que geralmente é só piada baixa e falam da mulher dos outros. Se você está ali, alguém te obrigou a estar ali dentro, naquela conversa, a gente bota a culpa lá, o capeta dando risada de você e dizendo assim, esse aí eu não preciso fazer nada. Deixa ele por conta. Você tem que entender que o inimigo está aqui dentro. Eu sempre vou falar isso, vou falar muito disso. Nós precisamos cuidar do nosso coração e da nossa mente. O inimigo está aqui dentro, o pecado está aqui dentro. Precisamos trabalhar para que quem habite, quem invada o nosso coração, nossa mente, seja o Espírito Santo de Deus. Possa ser as coisas de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais longe nós estamos do pecado. É dito e fato, é dito e feito. Quando vem conversar comigo, eu sempre falo. Primeira coisa que nós precisamos cuidar e trabalhar é a nossa devocional, o nosso tempo com Deus. Primeira coisa. Todo problema, toda vida que está imersa no pecado, isso aí já não faz parte da vida dele há muito tempo. Está bem longe. Intimidade com Deus não existe. É que nem... Eu gosto muito do History, né? Eu gosto de ver os leão matando os outros bichinhos. É a natureza, é a vida selvagem. É a vida selvagem. Eu acho interessante que quase todos os animais que caçam... Eu tenho pena também, eu choro quando é um coelhinho. Todos os animais que caçam, eles não chegam assim naquela manada. Imagina aí uma manada aí de bison, de cervo, sei lá qual é o bicho, de zebra. O leão, o tigre, sei lá, outro bicho aí não chega e fala assim, nossa, os 3, né, os 4, 5 leões, eles não chegam e falam assim, nossa, olha lá, ó, tem 700 zebras, vamos bater de frente com elas, vamos partir para cima. Eles não fazem isso. Eles ficam ao derredor, bramando como um leão, assustando. E quando os animais começam a ficar inquietos e partem embora, em fuga, sempre fica um para trás. Um que estava pescando, que estava desatento e que acaba se afastando do bando. Aí é presa fácil. Eles não pegam o mais forte, eles pegam o fraquinho. Eles fazem um banquete ali. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar firme na palavra de Deus, com intimidade com Jesus. A gente deve conversar com Deus todos os dias. Se possível, a primeira coisa que a gente faça no dia é buscar a presença de Deus. A gente não deixa de comer, a gente não deixa de beber, a gente não deixa de trabalhar, a gente não deixa de ter o nosso momento de lazer, a gente não deixa de atualizar a nossa rede social, a gente não deixa de conferir o que está passando no mundo, mas a gente deixa muitas vezes de ter intimidade com Deus. A gente acha que isso aí não tem mal nenhum. A gente sempre deixa para depois. Ou seja, a gente sempre trata a intimidade com Deus como barganha. Se aparece alguma coisa, o espaço, o momento que a gente troca para poder fazer, é o nosso momento com Deus. É essencial. Isso aqui, ó, intimidade com Deus, oração, conversa com Deus, arrependimento, vida em comunhão, é tão essencial quanto o alimento que nós temos, quanto o pão, quanto a água.
Jesus nos mostra isso quando ele foi tentado no deserto, 40 dias. Ele comeu alguma coisa? Nada. Mas ele estava forte. E como ele derrotou a tentação, como ele derrotou o pecado? Com a palavra de Deus. Então saiba que você pode vencer todos esses pecados porque Jesus Cristo venceu por você. Amém. Ele te convida ao arrependimento. E arrependimento, olha só que engraçado, né? É metanoia, é mudança de mente, é mudança de comportamento. O cristão, ele deve pensar diferente, ele deve agir diferente. Amém? Vamos orar?